Graças a Deus. A graça e a paz de Jesus esteja com todos. Eu quero aproveitar esse vídeo para trazer algumas instruções para quem deseja ser um ministrante da palavra, um pregador do Evangelho. Eu quero ser sucinto para não fazer um vídeo muito longo. Eu quero ler um versículo aqui para vocês. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Eu tenho observado que existe muitos talentos, muitos jovens que almejam desenvolver na arte da ministração, da pregação do Evangelho. Só que uma coisa que se tem notado é que muitos têm pulado as fases, têm pulado as etapas, não têm pegado do início, criado uma base para estruturar a sua chamada, a sua vocação, o seu ministério. E essa situação de pular etapas causa um grande prejuízo na vida de quem almeja ser um pregador do Evangelho. Então eu quero aqui dar algumas dicas simples. Esse vai ser o primeiro vídeo nesse contexto, mas nós iremos posteriormente postar outros vídeos com dicas práticas de como se pregar, de como se conduzir, de como se preparar para ter êxito na arte da pregação. Pois bem, hoje eu quero falar sobre temas. Como lidar com temas em cultos ou em festas. Ora, eu pastorei a igreja há mais de 20 anos e eu confesso aos senhores, é uma visão minha, algo particular. Eu não costumo exigir que os pregadores se prendam ao tema. Não. Às vezes eu nem ponho tema nos eventos, sendo que, claro, é interessante você ter uma frase, enfim, para que se haja um embasamento. Mas o que acontece muitas das vezes é que quando se põe um tema e se exige do pregador que ele fique submisso ao tema, gera um desencontro. Por quê? Já aconteceu comigo. Eu ia pregar em um evento e quando eu terminar a mensagem, alguém chegar para mim e dizer: rapaz, tudo que o senhor pregou hoje, o pregador de ontem pregou a mesma coisa. Para alguns aquilo vai ser uma confirmação, porém, eu acho que não é interessante você ir para a casa de alguém almoçar e almoçar feijão com arroz e bife, e depois que terminar o almoço e alguém dizer: agora vem a sobremesa, ser arroz, feijão e frango, só mudou a carne. Entendeu? Então não é interessante, mas é claro que o tema é necessário, mas eu acho que não se deve exigir ou obrigar que o pregador fique sujeito ao tema, porque senão serão 2 ou 3 ou 4 ou 5 dias de festa e corre-se o risco de que se repitam as mensagens naquele evento. Pois bem, já você que está em um evento, se você não é o pregador oficial daquele culto ou daquela festividade, e lhe for concedido uma oportunidade, não é interessante que você pregue alguma coisa dentro do tema. Não é interessante. Elogia o fardamento do departamento, elogia a ornamentação da igreja, traz uma palavra enaltecendo Jesus de uma forma diferenciada. Não é interessante que você pregue no tema, porque senão você pode estar exatamente usando as falas que está dentro do esboço do pregador e ele vai ficar provavelmente sem assunto se você assim o fizer. Dentro desse contexto de pregação, outra coisa interessante que se deve observar é o tempo para se trazer
uma palavra. Por exemplo, hoje, nessa leva de pregadores que temos no nosso Brasil, e como eu falei, alguns pulando etapas, não começando de baixo, indo degrau por degrau, ele se perde em alguma coisa. Por exemplo, tem pregador que não sabe o tempo que se gasta em uma saudação, o tempo que se gasta em uma palavra, e nem o tempo da mensagem oficial do culto. Tem deles que não sabem. Por exemplo, saudação. A saudação ela vai ter 3 minutos, no máximo 5 minutos. Uma palavra, ela vai ter 7 minutos, no máximo 10 minutos. Já a mensagem final, ela vai corresponder ao tempo que for determinado para o pregador entregar a mensagem, entregar a pregação, ou entregar a mensagem daquele culto naquela noite. Isso é interessante. É interessante também que você tenha o equilíbrio para ministrar a palavra. Você tenha uma noção para não fazer coisas que revelem uma infantilidade na sua postura de pregador. Às vezes, cantores ou pregadores ficam exigindo dos irmãos da igreja e até mesmo dos obreiros algumas situações que constrangem. Então você precisa ter um certo equilíbrio dentro dessa situação para que você seja aprovado e desenvolva a sua capacidade de ministrar a palavra de Deus. Então por hoje são apenas essas dicas. Em outros momentos, em outros vídeos, nós estaremos trazendo mais algumas explicações, algumas dicas práticas para que você possa desenvolver na arte da pregação. Que Deus assim te abençoe, em nome de Jesus.